Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, eu sou psicólogo com experiência na área clínica, empresarial e na educação superior. E no mercado financeiro atuo como trader e também como psicólogo de traders. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a análise de abertura do mercado e eu vou compartilhar a minha telinha por aqui. Enquanto eu faço isso, vocês, por favor, já deixem o joinha e se inscrevam no canal, é de graça e ajuda esse conteúdo ser divulgado para outras pessoas. Muito bem, a primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar o ativo na sua série histórica, que é o Infut, e no gráfico diário, para que nós possamos ter uma visão mais ampla do que tem acontecido. E nós percebemos aqui que nós estamos em um momento que, depois de uma expansão do preço que aconteceu lá em meados do dia 30 de outubro de 2023 e durou até o dia 28 de dezembro de 2023, o preço está em uma fase de correção, fazendo com que a retração do Fibonacci esteja acontecendo nesse exato momento na região dos 50%. Então, eu vou ampliar um pouco mais e vocês conseguem verificar toda essa região aqui como uma região de lateralização, mas essa lateralização também ela apresenta oportunidades de movimentos de força com a quantidade de pontos expressivas. Então, se você opera tendência do movimento, claro que você vai precisar ser mais seletivos nas suas entradas. No entanto, existem boas oportunidades no mercado acontecendo aí de vez em quando. Os últimos dias, principalmente nessas regiões aonde foram colocados os dojis aqui, foram dias com uma volatilidade média menor do preço, e aí esse preço acabou vivendo uma fase de grande tensão, fazendo com que ele fosse espremido, mesmo com volume de negociação alto, tá certo? Uh, antes de ontem, anteontem não, no último dia do pregão, na quinta-feira, o Candle ele acabou apresentando aí uma amplitude de 2.560 pontos, ou seja, essa diferença em relação aos dias anteriores, ela se fez gritante. E na última sexta-feira, essa diferença, por ser um dia de liquidez um pouquinho menor, ele reduziu em cerca de 1.000 pontos, foi para uma amplitude de 1.665 pontos. Na segunda-feira, que também é um dia de liquidez um pouco menor, a gente não espera aí grandes movimentos, apesar de que o mercado financeiro é uma caixinha de surpresas, assim como o futebol, e pode ser que no dia de hoje nós tenhamos aí uma grande volatilidade. Aí isso é o que nós precisamos analisar e observar no momento. Eu tenho aqui algumas marcações que eu acho interessante e gostaria de explicar para vocês. Nessa linha vermelha, nós temos uma região de suporte aqui do gráfico diário, suporte não, de resistência aqui do gráfico diário muito importante. Temos aqui nessa linha verde uma região de suporte bastante importante, tá? E temos essas linhas pontilhadas em amarelo aqui, que são resistências e suportes do gráfico de 5 minutos que eu deixei aqui anotado, e essa linha laranja é o ajuste que nós temos aqui, tá certo? Então, a leitura do mercado, ela começa a trazer alguns pontos de referência onde precisamos tomar mais atenção em relação aos limites do desenvolvimento do preço, tá certo? Eu vou compartilhar aqui o quadrinho onde eu marquei os suportes e as resistências para você poder tirar um print e fazer essas marcações no seu gráfico também. No suporte principal, nós temos aí o 125.436, nos 5 minutos, o 126.718, tá? Desculpa, esses aqui são só do diário. 125.436, 126.718 e 122.354. Como resistências, nós temos o 61,8% no 130.418, o 128.794, o 127.927, que é o próprio 50% do FII.
O preço vem lutando para romper os 50% em direção aos 38,2%, que é um movimento natural e esperado. A média da volatilidade tem aumentado nos últimos dias, demonstrando assim que o mercado está ganhando força para o rompimento dessa região. Sim, o viés é de baixa, no entanto, em uma segunda-feira, com uma provável liquidez menor, o movimento só deverá ser considerado como movimento de força ou de tendência de baixa no rompimento do suporte dos 5 minutos, que é o 126,590. E a resistência dos 5 minutos está no 127,537. Não existem notícias programadas, eventos programados para o dia de hoje. O fechamento da sexta-feira foi no 127,175 e o ajuste está no 127,093. O limite de volatilidade média do mercado é de 531 pontos por hora. E se você operar o gráfico do Renko, é sugerido aí o tamanho de 8R para fazer as suas operações. Em relação a um cenário um pouco maior, nós vamos aqui no panoramalatos.com.br, escreva Latos com 2 As e vá se familiarizando aí com esse site, tá bom? Então, existem algumas coisas acontecendo que são bastante relevantes para a gente, como, por exemplo, uma notícia que apareceu aqui às 7h50 da manhã, onde o Lula convoca o Haddad, o Silveira e o Costa para reunião para decidir o comando da Petrobras. Ah, meu Deus do céu! A gente viu o que aconteceu com a notícia da possibilidade do Mercadante ser o comandante da Petrobras, e aí a gente viu o que aconteceu aí com os preços, né? Então, a gente precisa ficar atento com essa notícia, porque ela pode trazer novas emoções aí aqui para o mercado no dia de hoje. Enfim, existem várias perguntas aqui, perguntas principais e que trazem aí uma possibilidade de oscilação aqui do preço, tá? E que a gente pode dar uma olhadinha bastante interessante. Na América, as principais bolsas aqui que vão trabalhar aqui com os índices, né? O S&P 500, Nasdaq, o Dow Jones, o Russell estão todas positivas e o Ibov está negativo, estamos na contramão. Vamos ver aqui, Europa praticamente com cenário positivo, Ásia também, DXY também está a maior parte positivo, os emergentes estão bastante mesclados, o mercado de títulos está ok, com perfil comprador, os metais, minério de ferro, ouro, platina, prata e cobre estão todos positivos. Os agrícolas estão, em sua maioria, negativos, energia totalmente negativa. E nós temos aqui um limite de volatilidade média aí no mercado em menos 2,78%, significando que o mercado está animadinho aí para relação às suas vendas. Se o VIX estivesse positivo, então aí a gente poderia pensar numa possibilidade um pouco maior para continuidade de baixa. Essas informações sendo apresentadas no mercado internacional fazem a gente amadurecer um pouco a nossa ideia para não entrar enviesado no mercado no dia de hoje. Nós temos aqui nos futuros a Ibovespa aqui com menos 0,38, o S&P 500 com menos 0,02, Nasdaq positivo e todos os outros também positivo, com exceção da China, que está aqui negativo. Tá certo? Nasdaq positivo, o índice futuro em menos 0,37, o Ibov negativo, Vale negativa, o Itaú negativo e a Petrobras positivo. Ou seja, nós temos a Vale e o Itaú, que são papéis importantes lá no mercado internacional, trabalhando a menos 1,09 e menos 0,30, respectivamente, e a Petro em 1%. Ou seja, o mercado nacional lá fora, a Bolsa Brasileira lá fora, em relação aos índices, ela está aqui bastante
tendenciosa por uma parte mais negativa, porém, não, não ousaria dizer que ela iria despencar, não, tá? Porque existem contradições aí nas informações, divergências, é muito provável que, pelo menos na primeira hora do mercado, a gente tenha um setup de lateralização aí acontecendo. Quando a gente olha para o geral aqui do Ibovespa, nós temos apenas aqui a Petro e alguns papéis da área financeira sendo trabalhados de forma positiva, mas a maior parte desses papéis estão todos trabalhando de forma negativa, tá? Então a gente precisa prestar bastante atenção em relação ao dia de hoje, principalmente nessa solicitação, essa reunião que o Lula convocou o Haddad, tá certo? Então, tomar cuidado. Quando a notícia desses dois acontece, o mercado dá uma balançada pesada e, de repente, isso pode até ser bom, né? Para que o mercado consiga entrar numa sua volatilidade maior e vir buscar aqui exatamente a região do 38,2%, que é uma região onde o mercado costuma visitar depois de ele ter brigado aqui nessa metade do Fibonacci para os 61,8%. Agora ele está vindo lutar aqui para o rompimento dessa região e vir cair aqui para o 38,2%. Talvez essa notícia venha a calhar, ok? Então, se você curtiu as informações, por favor, aí já coloque o seu joinha, se inscreva aí no canal, ficou com alguma dúvida, deixa aí nos seus comentários. E também eu quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer que esse mês eu vou estar publicando o meu segundo livro, tá certo? Chamado Desilusões do Trader, tá? É um livro importante para que você tenha condições de operar de maneira mais racional e dar conta das hesitações, das impulsividades, do medo, da ansiedade para fazer as suas operações e fazendo com que você consiga ter mais consistência no seu comportamento e isso vai se refletir no seu operacional, portanto, trazer resultados mais positivos. Em breve, aguardem. Um super abraço e até o próximo vídeo com as operações do mercado financeiro. Se você quiser operar junto comigo, deixa aí nos comentários a palavra eu quero, que eu vou te trazer as orientações de como você pode fazer isso, tá legal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.